Olá, hoje é segunda-feira, 26 de outubro de 2020. Eu sou Leila Andruvait e esse é o Boletim de Notícias da DW Brasil, transmitido diretamente da Alemanha. Confira nesta edição. Em plebiscito, chilenos votam a favor de nova Constituição. França ultrapassa 50 mil novos casos diários de Covid-19 pela primeira vez desde o começo da pandemia. Líder oposicionista venezuelano consegue fugir para a Europa. Os chilenos votaram em um plebiscito neste domingo por ampla maioria a favor de uma nova Constituição para substituir a atual, escrita ainda na ditadura militar de Augusto Pinochet. Mais de 78% dos eleitores votaram a favor de um novo texto e apenas 21% contra. A participação no plebiscito não era obrigatória. Mesmo assim, cerca de 50% das pessoas aptas a votar compareceram às urnas. A divulgação do resultado levou dezenas de milhares de pessoas às ruas para comemorar. Uma nova Constituição era uma das principais reivindicações dos manifestantes que começaram em outubro do ano passado uma onda de protestos contra a desigualdade social no Chile. Os chilenos também decidiram, por 79% dos votos, que uma nova convenção constituinte, composta por cidadãos, será responsável por redigir o novo texto. A Constituinte terá paridade entre homens e mulheres e será eleita em abril de 2021. Na França, o número de novos casos diários de coronavírus ultrapassou pela primeira vez os 50 mil neste domingo. De acordo com as autoridades de saúde, mais de 52 mil infecções foram oficialmente registradas em 24 horas. No entanto, os números reais devem ser ainda maiores. Segundo o Conselho Científico do Governo, o país pode estar enfrentando cerca de 100 mil novos casos diários. O país analisa a possibilidade de endurecer ainda mais as medidas de restrição para tentar conter a Covid-19. Várias cidades, como Paris, já tiveram toque de recolher noturno decretado. No total, a França já registra mais de 1 milhão de infecções e mais de 34 mil mortes. O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, anunciou neste domingo uma série de novas restrições para conter o aumento de casos de Covid-19. A partir desta segunda-feira, cinemas, teatros, academias e piscinas deverão permanecer fechados. Bares e restaurantes terão de deixar de servir os clientes às 6 horas da tarde. Conte disse que as medidas visam proteger a saúde pública e a economia e devem ser eficazes para que a curva da epidemia seja controlada nas próximas semanas. O governo espera evitar um confinamento geral, como o que ocorreu na primeira onda da doença em março. Em várias cidades, está em vigor toque de recolher noturno entre as 11 horas da noite e as 5 horas da manhã. Desde o começo da pandemia, a Itália registra mais de 525 mil casos de coronavírus e mais de 37 mil mortes. O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, denunciou neste domingo como inaceitáveis declarações do presidente turco Recep Erdogan sobre o presidente francês Emmanuel Macron. Pelo Twitter, o representante do bloco europeu pediu que a Turquia pare com essa espiral perigosa de confrontos. No sábado, Erdogan questionou a saúde mental de Macron após o francês denunciar o que chamou de separatismo islâmico. Macron prometeu defender os valores seculares da França e combater o terrorismo islâmico. As falas do presidente francês foram mal recebidas por Erdogan. Nos últimos anos, o presidente turco reverteu o tradicional secularismo que era a base do Estado turco e reintroduziu o Islã na esfera pública do país. Há 10 dias, a França foi abalada pela decapitação de um professor por um radical islâmico. O extremista queria se vingar pelo uso de caricaturas do profeta Maomé em uma aula sobre liberdade de expressão. O líder oposicionista venezuelano Leopoldo López chegou neste domingo a Madrid, na Espanha. Ele permaneceu 18 meses refugiado na residência do embaixador espanhol em Caracas. López saiu da Venezuela clandestinamente pela fronteira com a Colômbia. Em Madrid, ele se reúne com o pai, a esposa e os 3 filhos. A capital espanhola também abriga outros líderes opositores venezuelanos. López foi sentenciado em 2015 a quase 14 anos de prisão. Ele é acusado de incitação à violência em protestos contra o governo do presidente Nicolás Maduro em 2014. Em 2017, ele foi para a prisão domiciliar.
Lopes havia procurado abrigo na residência do embaixador espanhol em Caracas em abril de 2019, após liderar uma tentativa de levante para derrubar Maduro. No entanto, a iniciativa fracassou ao não contar com a adesão das forças militares, que permaneceram fiéis ao governo chavista. Mais informações você ouve à tarde na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.